Bom, vamos aqui pro Python com o if statement, né? Só que o if statement colocando o else também, que daí dá para estar conversando um pouco mais com o computador. Bom, se eu colocar aqui if, por exemplo, if if 20 maior que 10, no caso, que 20 é maior que 10, né? Eu coloco aqui, por exemplo, print, isso é verdade. Eu posso ter uma condição aqui, por exemplo. Se não, eu dou, se não, né, que é o else no caso, eu dou o enter aqui, dou um line break, daí você vai dar um backspace aqui, coloca else. Aí, se não for condição satisfeita, vai ser uma outra condição. Aí dois pontos, não pode esquecer. Eu coloco o print aqui, coloco isso é falso. Então, por exemplo, se eu der run aqui, ó, com o F5, ele vai falar que isso é verdade no caso. Por que isso é verdade? Porque 20 é maior que 10. Mas se 20 não for maior que 10, ó, 2 aqui, ele vai checar a condição aqui. Não é verdade, ele vai pular para a próxima. Ele já vai falar que é falso. Se eu der F5 aqui, por exemplo, ó, isso é falso. Então, se eu tiver uma variável aqui, por exemplo, ela for mudando com o tempo, eu tenho aí um joguinho que dá para ser feito, né? Bom, vou cancelar tudo isso daqui para passar para a próxima parte. Também usando, no caso, o mesmo conceito, né? Bom, se eu, por exemplo, der um input aqui para o usuário, agora com o input do usuário, né? Entre. Bom, posso fazer uma questão, ó. Entre com um número aleatório, por exemplo. Aí eu dou um espaço aqui para ele escrever, tudo certinho. E aí ele vai escrever para mim e vai entrar com string. Então tem que converter para integer. No caso eu coloco int aqui, porque vai vir como string, né? No caso. Eu posso converter para integer para eu poder fazer alguma operação com esse string, no caso. Eu defino ali numa variável. A variável pode ser um valor ali de número, no caso. Aí, beleza. Eu tenho isso daqui. Agora eu entro com o meu if statement. Por exemplo, se eu colocar aqui, ó, if, no caso, valor. Esse mesmo valor aí que ele vai entrar, por exemplo, maior que 100, aí esse aqui é um valor aleatório. If valor maior que 100, aí eu falo para ele acontecer alguma coisa, porque o usuário ele entrou com um valor aqui. Ele vai virar string e vai ser convertido para integer. Para integer ele pode entrar nesse sinal aqui, que é o maior que. Então o valor inteiro, né, maior que 100, aí no caso eu tenho uma resposta ali. Aí, por exemplo, eu falo o número, o número que você digitou é maior que 100, no caso. Aí, se não, ele é menor que 100. Como que eu descubro isso? Bom, eu venho aqui, agora eu uso o else, que eu introduzi, com line break, né, no caso. Dou os dois pontos, aí eu falo que o número não é maior que 100. O número não é maior que 100. Bom, e o que é legal disso daqui? A parte mais da hora é que eu declaro se ele é maior que 100. Se não for maior que 100, logo ele é menor que 100. Essa é a ideia. Não preciso colocar uma coisa, por exemplo, assim, ó, else, por exemplo, valor menor que 100. Não. Eu só coloco que else, se não, de qualquer maneira, ou é uma coisa ou é outra. Eu não tenho mais um jeito de variar isso daqui, né, no caso. Isso que é interessante. Então, por exemplo, ó, entre com um número aleatório, 5, o número não é maior que 100. Mas se eu der run aqui de novo, eu entrar com 133, o número que você digitou é maior que 100. Então, isso que é legal, né? O quão mutável o software é no caso. Bom, várias coisas trabalhar com isso. Tem o else, né? O if, else, e também tem o else-if, no caso, que é um else-if, basicamente. Você usa em algumas situações, no caso. Por exemplo, ó, se eu quiser definir, no caso, uma função que ela vê se o número é positivo ou negativo, ou ele é igual a zero, eu vou ter um, um if, um else, só que se não for else, por exemplo, ó, eu tenho 1, tenho menos 1 e tenho 0. Bom, eu posso usar o if para um, eu posso usar o else para outro, e quem usaria esse zero? Não tem mais para quem usar esse zero. Então eu entro com else-if no caso. Bom, na prática é basicamente isso. Se eu definir aqui a minha função,
positivo ou negativo, né? Ou zero, né? Também tem essa questão. E vai ser um número aqui no caso. Eu entro com os dois pontos para definir a função. Por exemplo, if número, aqui no caso, maior que zero. Ó, se o número maior que zero, eu dou um return aqui para o usuário, no caso, positivo. Ó, que daí ele dá um string aqui para o usuário. Aí agora eu entro com o elif, no caso, que é o elif, né, que o pessoal fala. Por exemplo, o elif número menor que zero, aí eu tenho outra condição, que é um número negativo, maior que zero positivo. Ou se não, eu precisaria agora do número igual a zero. Agora eu entro com o else, no caso. Se eu entrar com o meu else aqui agora, eu vim aqui, ó, pá, tem um pontinho aqui que eu esqueci. Pera aí. Ó, elif número igual a zero. Ah não, se não o número igual a zero. Então eu printo aqui, né, no caso tem a condição para eu dar o return, né, que o print ele vai ser o string aqui no caso, negativo. Ó, aqui é negativo, beleza. Aí se não, agora eu venho para a próxima condição, no caso, que é o else. O else ele vai ser se o número ele é igual a zero. Mas se o número é igual a zero, eu não preciso colocar que ele é igual a zero. É a única condição que sobrou. Então, por lógica, eu posso colocar já o return aqui no caso e colocar o string, o número. Ele é zero. Ele é zero. Porque ou é uma condição ou é outra, ou é outra. Agora se eu for trabalhar com essa função aqui, ó, por exemplo, aqui a print, e eu invoco aqui a posição, minha função, né, positivo ou negativo. Aí agora invocando essa função aqui, eu coloco um argumento dentro dela, por exemplo, vou colocar o 5 aqui. Vou copiar ela mais algumas vezes, só para eu poder fazer a demonstração com todos e já printar direto. Coloco aqui menos 5, opa, menos 5, e aqui eu coloco 0, por exemplo. Beleza, se eu der run, aqui o que vai acontecer? Vai falar positivo, negativo, o número é 0. Ó, positivo, negativo, o número é 0. Então, vamos ler de novo isso daqui. Ó, defina uma função chamada positivo ou negativo. Eu vou usar ela como número, no caso. O número, né, que vai ser o que eu vou trabalhar dela, o argumento dela. Então, por exemplo, if número maior que 0, retorne positivo. Que no caso, maior que 0 é positivo. Elif, no caso, número menor que 0, retorne negativo. Else, depois vem com o else, o número é 0. Então o elif aqui, o elif, você usa quando, por exemplo, você tem mais alguma coisa para colocar. Você não pode começar com elif, você tem que sempre começar com if. Aí você pode colocar o elif para acompanhar o if, no caso. Eu poderia colocar um elif aqui também. Só que o legal do else é que ele define que alguma coisa vai acontecer com essa função. O else, ele meio que dá a chave ali. Por isso que eu uso ele nessa situação aqui. Também posso fazer algumas outras coisas, ó. Se eu, por exemplo, vim aqui cancelar tudo. Se tivesse com o VS Code que seria muito mais fácil, garanto. Ó, o elif ele serve também, por exemplo, para fazer uma função calculadora. Aí eu vou fazer agora uma função calculadora, só que eu vou fazer um específico só com a função calculadora. Beleza? Basicamente é isso. Já segue o próximo aí, que vai ter uma função calculadora nele.